Olá, queridos! Vamos lá para o nosso último tópico da 11ª lição do nosso curso de discipulado sobre relacionamentos. Lembra, o primeiro tópico desse foi sobre namoro, deu aquela visão geral sobre namoro. Espero que você tenha mandado para os teus filhos, para os jovens, ter publicado no grupo de jovens da igreja, para ter uma noção sobre relacionamento, começando pelo namoro. Depois nós começamos a adentrar casamento, instituição divina. Como era uma aula muito extensa, para não ficar muito grande, eu resolvi separar em duas, como é nosso costume, aulas menores. Terceiro tópico, nós vamos concluir essa lição hoje e eu quero o seu comentário. Eu quero que você comenta para mim se está entendendo. Seu casamento está desse jeito? Queridos, não largue, não separe, busque ao Senhor e Ele muda a história. Eu tenho certeza que Ele pode mudar a tua história, se você desejar. Vamos lá então, parte final, continuação, parte 2 do nosso relacionamento, casamento e instituição divina, parte 2 dele aqui. Vamos ver o que nós entendemos hoje. Espero que você esteja atento às lições, me ajudando, curtindo, compartilhando, comentando. Então vamos lá. Segundo agora, deveres dos pais. Pai e mãe, qual que é o seu dever no relacionamento, no casamento? Primeiro, é ensinar. Isso nunca cai de moda, queridos. Tem muita gente achando que quem ensina é a igreja, quem ensina é a escola educa, a igreja ajuda, quem ensina são os pais. E olha o que Deus diz em Deuteronômio 6, versículo 7, e as ensinará a teus filhos, e delas falarás. Função do pai é ensinar, não é a creche que ensina, não é a escola por tempo integral que ensina, é os pais. Você precisa ter o teu tempo com teus filhos, você precisa investir tempo na educação, na criação dos teus filhos. Ensina os teus filhos, que é o próximo que nós vamos ver. Treina eles, olha lá o próximo lá, ó. Segundo dever do pai, treinar. O que é ensinar? É falar. E treinar é praticar com ele. Instrui o teu caminho, o teu menino no caminho em que deve andar. Provérbios 22, 6. Ou seja, não é instruir o caminho, não é instruir o caminho, não é instruir ao menino o caminho, mas é no caminho, é você mostrando para ele. Com filhos não tem aquela história de que faz o que eu mando e esquece o que eu faço. Não, queridos. Filho, nós temos um ditado do mundo que chama filho de peixe, peixinho é. O melhor treinamento para um filho é ele vendo. Ele vai orar se ele vê que você ora. Ele vai respeitar se ele vê que você respeita. É o treinamento, treina o menino, instrui no caminho que deve andar. E a Bíblia diz que quando ele ficar velho, ele não vai mudar esse caminho, ele vai continuar te dando alegria e orgulho. Próximo, função dos pais, prover. Porque não deve os filhos entesourar os pais, mas os pais os filhos. 2 Coríntios 12, 14. Quem provê são os pais, não é os filhos. Criar. E vós pais não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina da admoestação do Senhor. Ou seja, não é inventar histórias, fábulas, não é ver o teu filho fazer coisa errada e dar risada e aplaudir, brincar, na hora você acha ruim e depois você concorda, você mostra para ele que você ficou feliz, que todo mundo se alegrou com o erro dele, com a arte dele. Não, queridos, é criar na sã doutrina do Senhor, admoestando é educando, é chamando atenção, é repreendendo, é castigando. Próximo dever do pai, controlar. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governe bem a seus filhos e a sua própria casa. Controle, queridos. Existem hoje e é escandaloso e feio e ridículo. Nós amamos tanto os nossos filhos que permitimos coisas que é inaceitáveis para Deus. Crianças que se jogam no chão, que fazem birras, que avançam nos seus pais sem controles. Crianças descontroladas. Isso não é bíblico, querido. Está dizendo que o pai tem que governar bem os seus filhos. Função do pai também, dever do pai, amar. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem os seus filhos. Corrigir. O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que ama a seu tempo castiga. Provérbios 13, 14. Queridos, correção não mata, correção educa. É lógico que nós não estamos dizendo de espancamento, nós não estamos dizendo de abuso, nós não estamos dizendo de violência.
Mas tem horas, querido, que a criança precisa ser educada, e a Bíblia diz assim, que quem retém a vara, uma varinha, quem não tem coragem de educar o teu filho, que não faz ele ter uma educação com uma vara, vai ter problema futuramente. Eu já fui conselheiro tutelar, queridos, e eu posso dizer uma coisa: se você não repreende e castiga teu filho, se você não chega a vara no teu filho sem espancamento agora, a polícia vai fazer depois, o mundo vai fazer depois. Então a correção é um ato de amor também. Deus diz que ele castiga e repreende todos aqueles que ele ama. Influência e exemplo dos pais. Primeira influência boa: e fez Uzias o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias o seu pai. Está lá em 2 Coríntios 26:4. Ou seja, ele está dando uma referência boa. Uzias via que seus pais faziam e eram boas, e eles continuaram caminhando no caminho dos seus pais. Mas tem influência má também, porque rejeitaram Judá, a lei do Senhor, e não guardaram os seus estatutos. Antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Amós 2:4. Ou seja, se o teu filho vê você fazendo coisa errada, ele vai sentir necessidade de fazer também. É como um pai que fuma proibir o filho de fumar. É como um pai alcoólatra que bebe querendo que seu filho não bebe. É como um pai que prostitui querendo que seu filho não prostitui. É como que um pai que maltrata a sua esposa, que é mal educado com a sua esposa, querer que o seu filho seja educado. Querido, nós somos exemplos, espelhos para os nossos filhos. Nós temos jeito de influenciar ele pelas coisas boas ou más. Separação. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Mateus 10, versículo 9. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Preste atenção, queridos. Nós estamos falando de Bíblia, nós estamos falando de meio cristão. Eu não estou falando para quem não acredita na Bíblia, eu não estou falando para quem não está de acordo com as doutrinas cristãs. Ele está dizendo, primeiro, que Deus ajuntou não separa o homem. Básico esse versículo. Segundo, ele está dizendo que a mulher casada está ligada pela lei a todo tempo ao teu marido enquanto ele vive. Ou seja, enquanto ele vive, a mulher tem que ser fiel a ele, ela casou com ele. Se não está dando certo, procure ajuda, procure terapia matrimonial, procure o seu pastor e principalmente procure Jesus Cristo dentro do teu quarto, nos teus joelhos. E aí ela está dizendo assim, mas se ele morrer, ela está livre para casar, uma seja viúva pode casar de novo, desde que seja no Senhor. Isso serve para relacionamento. Paulo diz que julgo desigual não combina. Não adianta você ser um cristão e querer ter um relacionamento com alguém que não é cristão. Não adianta você ser crente e querer ter um relacionamento com uma católica, com uma espírita. É julgo desigual. É assim que a Bíblia diz, nós precisamos estar unidos. Por isso que a mulher viúva, ela pode casar novamente, desde que seja da igreja, do nome de Cristo. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. Mateus 19:9. Esse prostituição também é adultério, tá, queridos? Ou seja, que ela está numa relação ilícita. Então ele está dizendo que também, eu não vou entrar nesses detalhes que às vezes você está querendo saber, eu não vou entrar nesses detalhes, porque é muito complicado. Eu não tenho como dizer que você só pode separar se tiver adultério no teu relacionamento. Às vezes você está num relacionamento tóxico, se apanha do marido. Eu não posso dizer, com base na Bíblia diz só se tiver adultério, mas a Bíblia mesmo diz que no Velho Testamento Moisés deu a carta de divórcio por causa desses corações duros de pessoas que não queriam se aceitar com isso. A melhor forma disso, querido, é você ter paz, cumprir o que Cristo te chamou para a tua vida, vá para a igreja, ore, pergunte para o teu pastor o que ele acha, e você vai ver que Deus vai te dar uma saída para isso. Todavia os casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, porque donde sabes, ó mulher, que salvarás o teu marido, ou donde sabes, ó marido, salvarás a tua mulher? 1 Coríntios 7, versículos 10 e 16. Entendeu, queridos, essa última parte?
essa parte que faltava, a parte 2, a continuação? Você entendeu alguns pontos, os deveres do marido, deveres do pai? Você pode não concordar comigo, e você tem todo o direito, mas você não pode deixar de concordar com as Sagradas Escrituras. Com essa não. Se está na Bíblia, você pode ter o teu julgamento, o teu entendimento. Queridos, mas cuidado. Tem tantas pessoas pegando versículos e traduzindo eles de uma forma complicada, um entendimento grotesco, errado, mudado. Que não seja assim com você. Que você possa ter esse entendimento e quando tiver muita dúvida, procure quem pode te solucionar. Mas Salmo 1 diz assim, ó, não senta na roda de ímpios, no meio de escarnecedores, não pegue conselho de ímpio, procure pessoas sábias na palavra de Deus, que você pode conversar e que você acredite que ela vai orar com você. Entendeu, queridos? Deu para fechar o nosso ato sobre relacionamento? Compreendeu? Dá para colocar um comentário para mim? Dá para mandar para o grupo de casais da tua igreja? Dá para mandar para outras pessoas? Dá para me ajudar nessa grande obra? Espero que sim. Próxima lição, nós vamos falar um pouquinho sobre as dispensações, os movimentos que teve da história. Amém? Fiquem todos com Deus.